Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Queridos, desde já queremos agradecer a Deus pela vida desta igreja, uma igreja vibrante. Saio daqui impactado com a vida dos irmãos na presença do Senhor. Agradeço também ao conselho desta igreja pelo convite, pela confiança dispensada a nós. Louvamos a Deus pela vida e ministério e família do reverendo Alan Kleber, grande amigo nosso, querido. Desejamos que Deus continue abençoando muito seu ministério aqui. Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, da palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, que Deus nos abençoe e que o Senhor, mais uma vez, aplique a sua palavra ao nosso coração na noite de hoje. Vamos orar ao nosso Pai. Deus glorioso, como é bom estarmos na Tua santa presença e cantarmos louvores ao Teu glorioso nome. Obrigado, Senhor, pela alegria e pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de estarmos diante de Ti em reconhecimento da Tua grandeza, da grandeza do Cordeiro, do Teu Filho Jesus. Obrigado porque aqui oferecemos um culto a Ti, pela mediação dEle mesmo, um culto que chega ao Senhor perfeito, por meio de Cristo Jesus. E agora, Deus, nesta hora, onde a Tua palavra foi lida mais uma vez, e será aplicada ao nosso coração, pedimos que Tu tragas a iluminação pelo Teu Espírito, para que juntos possamos compreender aquilo que Tu tens para nós, através da Tua palavra nesta noite. Abra o entendimento de cada um, Senhor, e fala ao nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, segundo aos Coríntios, é uma carta que expressa alegria e que expressa a tranquilidade do coração do apóstolo Paulo, depois de uma grande batalha travada com esta igreja de Corinto. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola extremamente dura. Não é a primeira epístola, mas é uma das epístolas enviadas por Paulo a esta igreja de Corinto.
uma igreja extremamente complicada, uma igreja que vivia um momento difícil de divisão, problemas morais, problemas com orgulho e falta de compreensão da ceia do Senhor. Havia sérios problemas nesta igreja. E por diversas vezes o apóstolo Paulo tentou tratar pastoralmente a situação da igreja. Havia um grande problema, além de todos esses mencionados aqui. Havia o problema dos falsos mestres, que minavam a autoridade apostólica de Paulo nesta igreja. E depois de tantas tentativas, a igreja, enfim, começa a compreender o ministério de Paulo e o pastorado de Paulo. E Paulo, então, ao perceber e ao receber relatórios desta igreja, por intermédio de Tito, ele então escreve esta carta, expressando a sua alegria e a gratidão do seu coração pela recepção da igreja com relação à sua mensagem, e ao mesmo tempo a inclinação da igreja para o arrependimento. Paulo não somente aqui expressa a sua alegria, mas continua a defender o seu apostolado. Nos textos, ou no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Paulo mais uma vez, defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado. No capítulo 3, Paulo defende o seu apostolado, dizendo que ele não precisa de nenhuma carta de recomendação, porque a própria igreja é a carta escrita. O ministério desenvolvido na igreja e as conversões que ali aconteceram é a própria evidência do ministério apostólico de Paulo. Ele diz no versículo 2 o seguinte: vós sois a nossa carta escrita, em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A igreja de Corinto é a própria evidência da fidelidade, da pureza e da sinceridade do ministério apostólico de Paulo. E Paulo não somente descreve aqui a natureza do seu ministério, mas ele também foca na glória desse ministério. A glória do seu ministério é muito superior à glória do ministério desenvolvido pelos seus opositores. Porque ele demonstra que o seu ministério está fundado e alicerçado na nova aliança, numa aliança que é muito mais abundante, que está acima da antiga aliança. Então é justamente a partir desse ponto, da sublimidade e da glória do seu ministério, o ministério focado na nova aliança, uma aliança cumprida e estabelecida por Cristo Jesus, inaugurada em Cristo Jesus, é que Paulo foca o seu ministério e defende a natureza e a glória do seu ministério apostólico. É por isso que no versículo 1 do capítulo 4, ele começa dizendo: pelo que tendo este ministério. E é a partir deste ponto que eu gostaria de, na noite de hoje, falar sobre o ministério cristão segundo a nova aliança. O ministério cristão segundo a nova aliança.
Em primeiro lugar, é um ministério fortalecido. É um ministério fortalecido. Perceba que o apóstolo Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O ministério em conformidade não com a antiga aliança, aquela entregue a Moisés no Monte Sinai, mas em conformidade com a nova aliança, cumprida em Cristo Jesus, no sangue vertido na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo. O versículo 4 em diante do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, ou seja, o ministério da lei entregue a Moisés, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério do apóstolo Paulo, estabelecido em Corinto, é um ministério sobressalente. É o ministério da nova aliança em Cristo Jesus. É muito mais glorioso do que a própria glória que Moisés refletia ao descer do monte, ao entregar a lei, escrita em tábuas de pedra. A glória que é revelada em Jesus Cristo na cruz do Calvário é muito mais abundante, porque nele se concretiza, nele se cumpre a antiga aliança, perfeitamente, cabalmente. E esta é a consciência do apóstolo, que esse ministério, segundo a misericórdia de Deus, esse ministério é fortalecido. Ele não desfalece. Significa que Paulo, ele não encara os desafios com medo. Ele não perde a coragem. Ele não se comporta como um covarde. Não importa as oposições, as intrigas, as lutas e as batalhas travadas nesta igreja. O seu ministério, segundo a misericórdia de Deus, é fortalecido. O apóstolo Paulo diz algo parecido com isto na primeira epístola a Timóteo, quando diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O ministério do apóstolo Paulo não é um ministério que desfalece, não é um ministério que se acovarda, pelo contrário, é um ministério que o fortalece em meio a todas as oposições. Duas coisas muito importantes podemos extrair da sua fala. A primeira é a consciência da sua grande tarefa, a consciência de um ministério em conformidade com a nova aliança, e em segundo lugar, a sua lembrança, a lembrança de que esse ministério não é em conformidade com as suas habilidades,
não é em conformidade com a sua inteligência, os seus dotes intelectuais, mas é um ministério em conformidade com a misericórdia, com a graça de Deus a ele, o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, que perseguiu a igreja, que blasfemou contra a igreja, mas que foi alcançado por graça e misericórdia. A consciência da grandeza e do chamado de Deus, da misericórdia de Deus, do que nós nos tornamos em Cristo Jesus, nos capacita, nos habilita e nos fortalece a enfrentarmos os mais diversos problemas da vida. No Antigo Testamento, os profetas também suportaram todas as adversidades da vida, porque eles focaram, porque eles olharam para Cristo Jesus. O alvo era Cristo, a referência era Cristo. Da mesma forma somos nós, irmãos. Da mesma forma esta igreja, que olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ele mesmo tem nos fortalecido e nos habilitado a vencer todas as lutas desta vida. Eu me pergunto, o que leva um missionário, um pastor, a viver distante da sua casa, longe da tranquilidade do seu lar, do sossego da sua família, para se expor a oposições, para se expor a perseguições, a prisões, escárnios, lutas das mais diversas. Você sabia que muitos cristãos são mortos por causa da fé que nós expressamos aqui? Pastores, missionários são presos por causa da fé que nós confessamos e propagamos. O que leva uma pessoa a vivenciar, a experimentar todas essas lutas? A consciência da vocação, a consciência da natureza do nosso chamado, da nossa salvação e da misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus a todos nós. O ministério cristão, segundo a misericórdia de Deus, é um ministério fortalecido. É um ministério que é fortalecido pela misericórdia de Deus. Nós somos fortalecidos na suficiência de Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, o ministério cristão, segundo a nova aliança, é um ministério pautado na verdade. Podemos ler ou ver isto a partir do versículo 2. O apóstolo Paulo estabelece três coisas que evidenciam um ministério pautado na verdade. Três coisas negativas e uma positiva. E ele diz, pelo contrário, nós não desfalecemos, nós não nos acovardamos, mas pelo contrário. Veja a adversativa. Rejeitamos as coisas. Primeiro, as coisas por vergonhosas se ocultam, que por vergonhosa se ocultam. O que significa essas coisas vergonhosas? As coisas vergonhosas, ou a palavra vergonhosa no nosso texto significa conduta que causa vergonha, ou formas vergonhosas, atos desonrosos. A palavra pode ser tomada no sentido geral, incluindo qualquer conduta que as pessoas escondem, ou no sentido específico, qualquer tipo de imoralidade oculta.
Mas a grande verdade é que a ênfase aqui está nas coisas ocultas, não necessariamente nas coisas vergonhosas. E uma definição melhor para coisas vergonhosas não seria necessariamente coisas imorais, mas maquinações e manobras com relação ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo renunciou qualquer tipo de segredo, qualquer tipo de artimanha, qualquer tipo de maquinação com relação ao Evangelho, a fim de alcançar as pessoas. Paulo rejeitou todo tipo de maquinação. O que ele diz que renunciou, o que ele diz é uma característica não dele, mas uma característica dos falsos mestres. É a falta de abertura. Pessoas que adotaram métodos secretos para atingir seus objetivos, seus alvos. Paulo diz a primeira coisa: nós rejeitamos todas as coisas vergonhosas que se ocultam. Mas outra coisa que ele diz também, na negativa: não andaram ou não andamos com astúcia. A palavra astúcia significa trapaça, engano, esperteza. Esta palavra, ela ocorre 5 vezes no Novo Testamento. 5 vezes. E as 5 vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela aparece num contexto negativo. Esta palavra, ela não se encaixa no ministério e na vida do apóstolo Paulo, porque a palavra astúcia é uma palavra para descrever o próprio Satanás. Foi desta forma que Satanás se aproximou de Eva, e ele revela isso no capítulo 11, quando ele fala de Satanás como anjo de luz. Ele é astucioso, ele enganou astutamente a Eva. Foi esse tipo de atitude que os fariseus também tiveram em relação a Cristo Jesus. No seu ministério, eles se aproximaram de Cristo de forma astuta. É desta forma que Paulo, mais uma vez, em Efésios, no capítulo 4, diz que os falsos mestres se aproximam dos indoutos com astúcia. Veja só, esta palavra não se encaixa com o ministério apostólico de Paulo. Ela não se encaixa. Paulo não agiu com astúcia. Ele não foi astucioso. Ele não foi ardiloso. Pelo contrário, esta não era uma postura de Paulo, mas essa era uma postura dos falsos mestres, que se apresentavam como anjos de luz, mas na verdade eram demônios, nem adulterando a palavra de Deus. Terceira coisa negativa que ele diz: nós não adulteramos a palavra. Ou seja, não falsificou a palavra, não distorceu a palavra. Esta palavra, ela era usada no grego antigo para descrever o ouro que era corrompido, ou o vinho que era corrompido. Para nós que moramos no interior e sabemos, mexemos com gado, eu não mexo com gado, mas convivo com pessoas que mexem com gado. E corriqueiramente nós ouvimos pessoas falarem de pessoas que, querendo aumentar o seu leite, vão lá e acrescentam um pouco de água para aumentar o volume do leite. Esse tipo de prática muito em breve será descoberto para quem conhece bem o leite. Na nossa região nós temos muitas fábricas de doce. Então, o resultado da falsificação do leite vai ser evidenciado justamente na produção do doce. Ou seja,
o leite perde a sua simplicidade, a sua naturalidade. É justamente essa ideia. Pessoas, falsos líderes que falsificavam a mensagem, roubavam a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, essa não é uma prática minha. A sua defesa constitui-se ao mesmo tempo numa acusação, porque essa não era a prática do seu ministério, mas a prática dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Veja no capítulo 2, versículo 17, Paulo diz que esses tais, sim, mercadejavam a palavra de Deus, pelo que nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo não comercializou a palavra, ele não usou de astúcia, ele não falsificou a palavra, ele rejeitou qualquer método ardiloso, qualquer artimanha. Mas o que ele fala de positivo está no finalzinho do versículo 2, antes, pelo contrário, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo não apresentou aqui uma carta, um documento, fazendo a defesa da sua própria pessoa. Paulo não está aqui cansando para defender-se, mas Paulo está apelando para o tribunal da consciência humana, dizendo que aquilo que ele fez na presença de todos. Todos eram conscientes da simplicidade e da sinceridade da sua pregação, da pregação do Evangelho. Ele convoca a consciência dos seus leitores, a consciência dos seus ouvintes. Na presença de Deus, ele viveu, ele pregou, ele manifestou a palavra de Deus, a verdade. Sua pregação não era oculta, mas era clara, evidente. O seu ministério era pautado na verdade. E a consciência dos seus ouvintes, dos seus leitores, evidenciava isso. O ministério cristão segundo a nova aliança é um ministério fortalecido, mas é igualmente um ministério pautado na verdade, não pautado em mentiras, em artimanhas. Muitas vezes, muitas igrejas com fome, com desejo por crescimento, a vontade de ver os templos lotados, muitos pastores têm corrompido o Evangelho, têm adulterado a pregação bíblica. Muitas pessoas têm anunciado um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Basta você ligar a sua televisão, você escutará muitas mensagens, e você chegará à seguinte conclusão: isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É simplesmente o desejo por crescimento. Paulo tinha um compromisso, e o seu compromisso era com a verdade na presença de Deus. O ministério cristão, segundo a nova aliança, é um ministério fortalecido, é um ministério pautado na verdade, mas é um ministério, em terceiro lugar, um ministério consciente da clareza e da eficácia do Evangelho. Da clareza e da eficácia do Evangelho.
Veja o versículo 3º e 4º. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo é acusado nesse texto de pregar um evangelho obscuro, um evangelho incompreensível. O apóstolo está dizendo que o problema não está no seu evangelho. O problema não está na pregação do seu evangelho, mas justamente na consciência e no coração dos ouvintes. Paulo tem consciência da simplicidade, da clareza e da eficiência, da eficácia da pregação bíblica fiel a Cristo Jesus. Muitos o acusaram de obscurecer o ensino da lei, de adulterar o ensino da lei. Mas o que Paulo está dizendo é que o seu ministério é um ministério sem o véu, sem aquele véu que os judeus colocavam quando liam a lei. Paulo demonstra que o seu evangelho, o evangelho pregado por ele, descortina a mente dessas pessoas, por meio do Espírito Santo que aplica essa verdade no coração do homem. Mas quando isso não acontece com alguns dos ouvintes, não é por ineficiência da pregação evangélica, mas é pela dureza do coração dessas pessoas. Mas se o nosso evangelho pregado por nós, ainda está encoberto, é para os que se perdem, ou para os que estão se perdendo que está encoberto. É para aqueles que estão liberalmente, voluntariamente, deliberadamente no caminho da perdição ou da rebelião contra Deus, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Por que ele é o Deus desse século? Porque ele governa essa estrutura e porque pessoas estão servilmente vivendo em obediência a ele. Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Deus desse século, Satanás, ele mesmo, ele é a razão pela qual pessoas estão ainda sem chegarem ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Estão obscurecidas, tapadas com um véu. John MacArthur, falando sobre esse texto, ele disse o seguinte: nem todo mundo tem o privilégio de olhar para o rosto de Jesus, pois o portão é pequeno e estreito, é o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontrem. Apenas aqueles que tiverem o véu da cegueira espiritual removidos em Cristo pode olhar para o seu rosto. Mas por que esse véu permanece? Porque eles são incrédulos e porque eles foram cegados por Satanás. Meus irmãos, muitas igrejas não crescem, não é por falta de fidelidade na pregação bíblica, não é por falta de clareza, pois é porque muitas pessoas estão obscurecidas, entregues voluntariamente aos seus próprios desejos. Deus é soberano,
A salvação humana se dá pela sua própria vontade e pela sua própria iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, o homem é responsável pelos seus atos. E é esta a grande verdade que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. Pessoas estão ainda na obscuridade, cegas, ainda com o véu no rosto, por causa da incredulidade. Versículo 15, ou versículo 14 e 15 do capítulo 3 diz: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O problema da incredulidade está no coração do homem. Não é por falta de clareza da pregação bíblica, mas por falta de fé da parte do homem. O ministério cristão, segundo a nova aliança, é um ministério fortalecido. É um ministério pautado na verdade. É um ministério consciente da clareza e da eficácia do Evangelho. Mas, em último lugar, é um ministério centrado em Jesus Cristo. Em outras palavras, o ministério cristão é cristocêntrico. Versículo 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Veja a humildade do apóstolo. A nossa pregação não está em nós, como muitos se apresentavam na igreja de Corinto, que buscavam os holofotes para si mesmos, que buscavam toda a atenção para eles. Paulo está deixando muito bem claro, está se defendendo da acusação de que ele era egocêntrico, de que o foco estava nele mesmo, de que promovia sua própria glória, de que desejava apenas dinheiro das igrejas. Paulo está dizendo que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus primeiro, como Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor a Cristo Jesus. O foco não está em nós, o foco está em Cristo, e nós somos apenas servos. Servos. Esta é a descrição que ele faz muitas vezes ao iniciar as suas epístolas. Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Ele é um escravo de Cristo. Por amor ao seu Senhor, ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Percebem que Paulo está fazendo um contraste entre a glória revelada em Moisés e a glória revelada em Cristo. Percebe o contraste da antiga aliança, que desvanecia, que perdia o seu brilho, e a glória da face de Cristo, do Evangelho de Cristo, a glória eterna é esse Evangelho, é esta glória, é esta salvação que o apóstolo Paulo anuncia, um Evangelho cristocêntrico, não centrado no homem. Mas hoje nós vivemos uma época onde o homem é o centro. Meus irmãos, que coisa boa chegarmos aqui, nesta igreja, e podermos perceber cânticos tão valorosos, preciosos, bíblicos, cristocêntricos. Mas vocês sabem que esta não é a realidade evangélica do nosso país. Muitas igrejas não adoram a Deus,
mas cultuam aos homens. O evangelho para muitas igrejas não fala de Cristo, mas fala dos homens. Na Bíblia, o evangelho não trata primariamente do homem, mas trata primordialmente de Cristo Jesus. Porque não é o evangelho da glória do homem, mas é o evangelho da glória de Cristo. E é com este evangelho que o apóstolo Paulo tem compromisso, está enraizado e fundamentado. Somos servos apenas por amor a Cristo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que Paulo não pregava a ele mesmo? Porque ele não podia salvar ninguém. O único que pode salvar e gerar luz e gerar vida é Deus Pai, por meio do Espírito Santo nos corações. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Isso aqui é uma analogia com o capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja luz. O apóstolo Paulo estava na estrada de Damasco, caminhando para perseguir a igreja, para maltratar a igreja. E o que acontece no capítulo 9 de Atos? Cristo Jesus se revela a Paulo como uma forte luz. É esta a consciência do apóstolo de que Cristo resplandeceu no seu coração. A conversão do homem é a mesma coisa, é como se Deus estivesse dizendo por meio do Espírito, haja luz. A pregação não pode ser antropocêntrica, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Mas a salvação é cristocêntrica, porque somente Cristo pode fazer com que a luz do Evangelho resplandeça no seu coração, resplandeça no coração do homem, gerando vida, gerando novo nascimento. Deus disse, haja luz no seu coração, para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, não na face de Moisés. Paulo está dizendo, eu não prego esse ministério da antiga aliança, que sem Cristo desvaneceu. Aquela glória de Moisés não era um fim em si mesmo, mas apontava para a glória abundante de Cristo Jesus. O seu ministério está focado em Cristo, porque somente esse evangelho pode trazer luz, pode trazer redenção e vida nova no coração do homem. Eu sei que nem todos aqui são ministros. Nem todos são ministros. Afinal de contas, nós temos aqui, nesta noite, alguns ministros que têm a grande responsabilidade de ter um ministério pautado na verdade, um ministério consciente da clareza e da eficácia do Evangelho, um ministério centrado em Jesus Cristo e um ministério fortalecido pela misericórdia de Deus. Também sei que nesta igreja não tem apóstolos, mas somos uma igreja apostólica, enviada a este mundo para a propagação do Evangelho da glória de Cristo. Uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, que tem como grande missão a pregação fiel do Evangelho, como tem sido feita há tantos anos, há mais de 112 anos.
somos frutos da pregação fiel de Simonton, de Blackford, e tantos outros missionários vindos dos Estados Unidos. Somos frutos de pastores comprometidos com o Evangelho da graça. Somos frutos de homens que deram a sua vida, o seu tempo, os seus recursos para distribuírem Bíblias entre nós, a fim de termos, no estado de Sergipe, uma igreja forte, vibrante. Mas eu quero dizer que você também, meu irmão, tem o ministério da reconciliação, como o mesmo Paulo diz no capítulo 5, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como advogado, como professor, como engenheiro, como médico, você é um embaixador de Cristo, um ministro de Cristo, vocacionado por Cristo a propagar o seu evangelho. Talvez não com a conotação de ordenado especificamente para o ministério, mas você é vocacionado por Deus também para a divulgação e a propagação desse ministério. Por isso, segundo esse ministério, você é fortalecido, meu irmão, capacitado e habilitado. Sua vida deve ser pautada nesta verdade. Você deve ter consciência da clareza e da eficácia desse evangelho. E esse evangelho pregado por você deve ser cristocêntrico. Assim como sua vida deve ser cristocêntrica. Assim como o seu culto deve ser cristocêntrico. Assim como toda a sua vida, a totalidade da sua vida, deve convergir especificamente para o nosso Senhor e para o nosso Salvador, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando esta igreja e que esta igreja permaneça exercendo esse ministério forte da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.